Olá, tudo bem com você na bênção? Eu espero sinceramente que hoje você esteja muito melhor, mais animado do que ontem. Gente, é o seguinte, olha, nós estamos terminando o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos. Pois é, e hoje nós vamos então de Gênesis capítulo 47, que tem 31 versículos. Então abra bem os seus ouvidos e o teu coração para receber a continuação da história de ontem. E diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti, e do melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E José abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Mas chega um tempo que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos, a nós e a nossa terra, por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó,
e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Agora aqui nós vamos ver o último desejo de Israel, que é Jacó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó chamou a José seu filho e disse-lhe: filho, se agora eu tenho achado graça em teus olhos, eu rogo-te que ponha tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Eu rogo-te que não me enterres no Egito, não me enterres lá, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel, então, Jacó, inclinou-se sobre a cabeceira da cama e faleceu. Meus queridos, amados amigos e irmãs, grandes são as coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Então, quanto mais a gente conhece a história aqui, a história bíblica, mais o Senhor vai completando aquele vazio que tem no nosso coração. Então, deixe Ele falar com você, ouça mais uma vez e se prepare, porque amanhã tem mais. Amanhã, capítulo 48 do livro de Gênesis. Está acabando, gente, mas vai ter mais. Deus abençoe.